Você acha que no próximo futuro do Foro de São Paulo, por exemplo, pode ter novos players como a China, o Irã, de uma forma mais direta? Ou você acha que a peculiaridade desse Foro de São Paulo é realmente latino-americana e ainda Cuba é o mastermind, fica na regia, fica na direção do grupo? O foro evoluiu, né? Então, ou seja, o foro evoluiu ao longo do tempo. Eu percebo que com a ascensão do Chávez ao poder e toda a onda bolivariana, né, que ele usou, esse socialismo do século XXI, que veio com Rafael Correia, veio com Lula no Brasil, Evo Morales, Cristina Kirchner, Pepe Mujica, veio enfim, teve um momento que a América Latina, nós podemos pensar na Ortega, na Nicarágua, Lugo, no Paraguai, enfim, podemos citar todos. Essa onda deu uma reorganização no Foro de São Paulo, no sentido de aportes financeiros. O Foro de São Paulo, a gente não sabe dizer hoje quanto de dinheiro pode ter, porque é o seguinte, o roubo, a corrupção, durante esses governos, ela mudou de patamar. Tá? A Lava Jato nos mostrou que aquela corrupção clássica, eu usei essa expressão a primeira vez numa apresentação que eu fiz na Feira do Livro de Buenos Aires em 2017, foi muito interessante, que eu falei a Foro de São Paulo e a Lava Jato evidenciou que o Foro de São Paulo migrou a corrupção clássica para uma corrupção industrial, numa escala industrial, porque aquela corrupção clássica que nós conhecemos no Brasil, na América Latina, era aquela propininha, aquele suborno que o sujeito cobrava para fazer alguma coisa, ou então quando a obra saía era 5%, 10%. Na minha carreira como jornalista sempre me deparei com isso, os investigadores sempre se deparavam com isso. E a Não, não, corrupção, se tornaram claro. cleptocracia. Maria, eu não consigo entender como as pessoas ainda no Brasil não pararam para pensar que a roubalheira, a grande roubança da Lava Jato, não tem nada a ver com a corrupção em clássica. É uma estrutura, é um roubo de dinheiro numa escala tão monumental e o fluxo financeiro que conecta quem? Quais países estão conectados nos roubos? São todos da Aliança Bolivariana. Entende? Então, ou seja, quando para pensar que os fluxos financeiros alcançaram níveis tão estratosféricos, em que, em alguns aspectos, o percentual do valor roubado em relação à obra chegava a 20%, 30%, como em alguns casos na República Dominicana. Então, você acha, para finalizar nossa entrevista, que no futuro do Foro de São Paulo, como que a gente não sabe quanto é o dinheiro envolvido, pode ter coisas mais clamorosas, ações mais clamorosas, infiltrações mais importantes? Eu acho que é o seguinte, eu acho que as obras, eu pleiteio isso, eu acho que as obras, eu acho que o roubo por meio dessas obras, da infraestrutura propriamente dizendo, era uma justificativa para o cash flow, era uma justificativa para o dinheiro circular. Porque se um pega as planilhas que a Odebrecht entregou do sistema delas de pagamento de propina e você compara com os anos, com o que acontecia naqueles anos, você verá picos muito importantes em momentos importantes da política latino-americana. Eleições presidenciais na Venezuela, eleições presidenciais na Argentina, Ou seja, eleições tem essa simetria. total, total. Se você pega, você encontra os anos de maior pagamento de propinas são os anos de eleição. Sobretudo, quando você vai ver quando as Farc começam a desmobilizar, tem um pico impressionante de movimento de dinheiro nessa rede de lavagem. Ou seja, é possível que essa estrutura tenha sido usada por um fluxo de dinheiro de organizações criminosas, um fluxo de dinheiro dessas organizações de esquerda que seja monumental. Porque é o seguinte, não tem justificativa nenhuma no mundo para as pessoas pagarem propinas nos valores que chegam de níveis tão estratosféricos em relação às próprias obras. Não? Então, você me pergunta sobre os players. Então, ou seja, existem. Já trabalhei numa pesquisa aqui em que a gente havia entendido que, por exemplo, o Foro de São Paulo se transformou num poderoso proxy regional para esses agentes estrangeiros. Então, ou seja, o Irã opera
na Venezuela muitíssimo e na Bolívia muitíssimo, podendo usar esse... Bolívia também, usando esses proxies regionais chamados Foro de São Paulo. China não, China e Rússia não. Não, citando primeiro o exemplo do Irã. Então, o Irã, por exemplo, super metido na questão, por exemplo, daquela organização das marchas dos imigrantes que vieram junto à fronteira dos Estados Unidos. Você consegue encontrar os fingerprints de organizações iranianas metidos com a Bolívia e ajudando a financiar, junto com os cartéis de drogas do México, criando uma rede de sustentação e organização para essas ondas de imigrantes. Você pega a Rússia, você pergunta à Rússia, vamos por partes. Então, a questão russa é o seguinte: a Rússia também atuando fortíssimo na Venezuela, atuando fortíssimo na Bolívia, e atuando ali com o sentido de conquistar espaço, não só dentro das forças militares Então, você acha convencionais. que, por exemplo, a Rússia age indiretamente no fórum, não diretamente? Não diretamente. O foro é um prestador de serviços, é um proxy, ou seja. Para ter uma E eu ideia. acho que. E agora a China é o seguinte: a China é o grande transformador do foro, porque o Irã é um exportador de instabilidade. O Irã quer instabilidade para seus objetivos, tá? A Rússia atua para a China atua para pelos a Rússia, perdão. A Rússia atua sob o aspecto mais dos seus negócios paralelos, de tentar levar as suas multinacionais, as suas exportações, seus negócios meio mafiosos, estatais mafiosos, tá? A China tem um projeto muito diferente. Ela vai além dessa visão subalterna do mundo e da Rússia e do Irã. A China quer, de fato, construir relevância e influência regional. Então, ou seja, a China hoje é o principal parceiro de Cuba. Hoje, quando eu cheguei a escrever uma coluna há uns meses atrás de que o Estado parasita cubano trocou a União Soviética pela Venezuela. Quando a Venezuela começou a colapsar em 2012, 2013, com a morte de Chávez, aí vem um programa Mais Médicos do Brasil, a gente deu um monte de dinheiro para eles, aí depois agora é a China que está fechando acordos com a indústria farmacêutica cubana, botando dinheiro em Cuba, existem conversações agora na área de infraestrutura. O Brasil financiou a construção de um porto em Cuba, o Porto de Mariel, e eu acho que assim, as pessoas não deveriam se assustar se em um ano, 2, nós descobrirmos que esse porto está superativo, sendo operado por empresas chinesas, como um hub no Caribe para distribuição dos produtos que vão chegar da China ali para distribuir. A China está muito presente em Cuba, né? Muito presente. Existem investigações aqui nos Estados Unidos, já existem matérias publicadas, mas eu dei conversando com alguns agentes que atuam no law enforcement, com a DEA e a Agência Antidrogas, eles contam o seguinte: está cada vez mais claro como os opioides que estão chegando, as drogas sintéticas, os opioides que estão chegando nos Estados Unidos e que são epidemia local, cujo grande problema de saúde pública nos Estados Unidos chegam diretamente nos Estados Unidos, vindos da China, sobretudo, mas existe hoje uma rota super poderosa, super constante, que conecta México, ou seja, a indústria. Quando eu falo China, não está muito claro em que nível o governo está metido nisso, etc. e tal, mas tratando-se de um país em que existe um nível estatal, um controle estatal muito forte, me soa um pouco É um estranho. comunismo capitalista. Não saber, mas os laboratórios, os provedores de insumos chineses estão abastecendo os cartéis mexicanos, e esses cartéis mexicanos recebem quantidades industriais desses materiais que estão entrando nos Estados Unidos e estão indo para outras partes do mundo também. E então, nesse você caminho... acha que, por exemplo, o Porto de Mariel pode se tornar um hub para esse tipo de transporte? Claro, porque é o seguinte, Maria, o Porto de Mariel nasce podre, né, no seu sentido. As pessoas... tem uma história do Porto de Mariel que não é muito conhecida no Brasil, que as pessoas só se lembram que o BNDES fez um empréstimo milionário, são aproximadamente 850 milhões de dólares. Eu peço perdão às pessoas pelo valor não exato, mas é por aí. 850 milhões de dólares foram emprestados para Cuba em condições super amigáveis de pagamento, e esse dinheiro não vai voltar. Cuba está inadimplente, não está pagando, não tinha garantias adequadas, e as pessoas lembram disso. Ok, o Brasil emprestou dinheiro para o Porto de Mariel, a Odebrecht construiu o Porto de Mariel,
não existe nenhuma informação e nenhuma delação das várias que passaram pela Lava Jato em corrupção em Cuba, ou seja, Odebrecht nunca fez referência a Cuba. Marielle não existe. É como se ali tivesse sido uma ilha de honestidade no mar de corrupção em que a Odebrecht atuou. Tá? Não existe uma referência a dizer, paguei uma propina, etc. Mas existem relatos existe um livro de um empreiteiro que fez o projeto do Porto de Mariel, e esse projeto foi recusado pelos cubanos e entregue, recusado formalmente, não faremos. Depois, semanas depois, ele foi entregue e a Odebrecht executou. O sujeito reclamou e foi preso em Cuba. E esse empreiteiro mostra que, depois que ele foi solto, o projeto original custava 1/3 do valor original do Porto de Mariel. Pode estar ali a maior fonte de dinheiro que o Foro de São Paulo jamais teve, ok? Pode ser. Agora, eu suspeito que sim. Agora, o Porto de Mariel, quando estava em obras, quando o Porto de Mariel estava em execução, sendo construído... De que ano, mais ou menos? O quê? Que anos era que começaram a construir o Porto de Mariel? A construção do Porto de Mariel foi entre 2012 e a inauguração foi... não, minto. O contrato do Porto de Mariel foi firmado no último ano do governo Lula, em 2010. Iniciou em 2011 as obras e foi a inauguração 2000... Ai, meu Deus, me escapa. Que talvez 2014, 2015. Isso precisaríamos checar. Mas eu vou olhando aqui no celular e falo. Mas o grande ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o Porto de Mariel estava em obras, recebeu a visita de um barco norte-coreano. Esse barco norte-coreano foi foi carregado no Porto de Mariel formalmente por açúcar. O porto estava em obras. Quando esse navio estava atravessando o canal do Panamá, ele foi inspecionado e foram encontrados dentro desse navio 2 caças MiGs desmontados. Caças russos, desmontados dentro do navio. Esse caso foi relatado, foi avaliado, inclusive, por um painel das Nações Unidas. Existe um relatório público sobre isso, porque se discutiu a possibilidade de violação de sanções. Existiam 2 caças russos dentro do navio, né, dos porões do navio. Existiam alguns mísseis balísticos, materiais de tecnologia para teleguiar mísseis, né? Isso estava indo de Cuba para a Coreia do Norte, e isso estava coberto de açúcar, foi flagrado, e aí Cuba dizia, não, isso é sucata, nós estamos mandando sucata para a Coreia do Norte. Sabe? E o mundo topou isso. Então, ou seja, agora a questão é a seguinte: isso foi feito no Porto de Mariel. O Porto de Mariel estava em obras. A empreiteira que estava lá se chama Odebrecht. O governo responsável por aquele porto era o governo de Cuba. E ninguém cita. Ninguém nunca parou para perguntar. Ninguém nunca parou para ver. Então, ou seja... Você acha que a China agora entrou na... Bom, não se pode falar de propriedade, porque em Cuba... Você acha que a China entrou como partner comercial do Porto de Mariel já? Ou a gente suspeita ou pode acontecer? Não, isso está visivelmente em processo. Porque o que já aconteceu é que é uma associação muito intensa com a indústria farmacêutica cubana. Então, ou seja, a China já está levando a indústria farmacêutica cubana para dentro da China, montando subsidiárias locais, produzindo, aproveitando-se da reputação cubana, que isso é uma outra lenda. Você acha que a China pode representar realmente uma ameaça para os Estados Unidos, sobretudo nessa área caraíbica? Cuba sempre foi uma ameaça para os Estados Unidos. Você acha que, acabada a era da Rússia, agora a China pode usar Cuba como nova entrada para os Estados Unidos, para infiltração, não sei, militar, para criar uma... Porque você sabe que na África, por exemplo, em Djibouti, a China criou uma base militar, ok? Essa é a grande questão. Quando eles criam a base militar, você acha que Cuba pode, teoricamente, que tem uma infraestrutura que pode... Não, eu acho que Cuba
sobre a questão militar, seria demasiado. Acho que seria uma afronta que poderia ser muito difícil e encandeceria muito o ambiente. Eu acho que não vejo a China atuando como estrutura militar em Cuba. Eu vejo a China entrando em Cuba, pegando Cuba como cabeça de lança, cabeça de ponte para entrar na América Latina mais forte sob o aspecto comercial, porque imagina, existe um plano de uma construção de um outro canal do Panamá, um outro canal concorrente ao Panamá, passando pela Nicarágua. Existe o Porto de Mariel super pronto. Ou seja, você pode transformar Cuba numa mini China, ou seja, você pode trazer os seus produtos porque o Porto de Mariel é espetacular. O Brasil construiu um porto com calado profundo, com um retroporto enorme que permite a instalação de empresas, construiu ferrovia, construiu redes elétricas, montou toda a Toda a infraestrutura. infraestrutura, coisa que, por Sim, exemplo, em Santos não tem. Porque não você, para tem. chegar em Santos, tem Então, que tem passar ferrovia, pela tem terra. rodovia, tem energia elétrica, tem estações de geração de energia, de retransmissão. Então, ou seja, a China, eu vejo Mariel como parte dos planos de expansão. Agora, você cita as bases militares na África, mas nós temos uma base militar chinesa aí do lado do Brasil. E as pessoas também não prestaram atenção. Em Aonde? Jujuy, na Patagônia. A China construiu uma base de receptação de satélites. No final do Não, governo na da Cristina Argentina. Kirchner, Na Argentina. Argentina, sim, sim. É muito interessante que formalmente os acordos falam que ela é para uso não militar, é para uso científico, tá? Mas ela é controlada pelo exército chinês e ela não permite acesso de nenhum técnico argentino no seu interior, tá? Então, Essa é a base é mesma estratégia dos iranianos, que eles botam os cientistas dele, os técnicos. É a mesma estratégia. Não, não, não é nem uma malandragem iraniana, ela é uma base chinesa. Você Não, não, não. chega, Ou seja, a mesma estratégia. Também o Irã, quando trabalhava na Venezuela, eles tem, botavam seus tem, técnicos, seus tem, homens. É a mesma coisa da tem, China. exatamente. Essa base na China, ela está na Patagônia, ela está. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, né? Você citou meu site, o Paralelo 39. Ele tem esse nome porque é o paralelo que passa aqui em Washington, é o paralelo que passa em Pequim, e é o paralelo que passa na capital da Coreia do Norte. O paralelo norte é muito interessante, o 39. E quando eu fui procurar no Google o Earth para poder ver as imagens da base de Jujuy, ela passa também, ela está no paralelo 39, curiosamente no 39 Sul. Eu falei, esse é o paralelo onde as coisas estão. O paralelo do futuro. O paralelo do confusão, o paralelo da confusão, porque a base da Patagônia é o seguinte: é uma base de satélite, recepção, tem uma antena gigantesca, ela está bem posicionada ali na Patagônia, ela foi construída com todos os recursos chineses, ela Durante tem a uma época da Cristina Kirchner. governo da Cristina Kirchner, né? O acordo foi feito no final do governo Cristina e ela foi construída ao longo do governo Macri. E aqui está um ponto muito interessante. Quando o Macri assume a presidência, ele quis rever o contrato dos chineses para entender melhor a base e para que seus técnicos tivessem acesso à base. O embaixador da China, que por sinal hoje é o mesmo embaixador que está no Brasil, o embaixador da China em Buenos Aires, é o mesmo que hoje está no Brasil, disse: não, 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 não pode rever o contrato. Se quiser rever o contrato, nós teremos que rever todos os empréstimos que fizemos para a Argentina, porque era um contrato cruzado. A revisão de qualquer termo de um dos contratos a implicaria na revisão dos demais. O Macri, se endividado, sem nenhuma capacidade Não financeira de poder conseguiu reagir, recusar. aceitou. A base foi construída, inaugurada, está em operação e é uma base militar chinesa em território argentino. Não tem quem possa acessá-la e ninguém sabe efetivamente que informação está sendo recebida ou transmitida por ali. Pode ser uma grande estação de recepção de comunicação de todo mundo. Então, é difícil. Aí entra no campo um No pouco Brasil da. não chegaram a fazer bases, não. Desculpa? No Brasil, a China não chegou, não conseguiu Não. fazer. Não, não, não. No Brasil, a China não fez esse tipo de base. O que a China tem conseguido no Brasil, e é muito relevante o que está acontecendo,
a China tem ampliado significativamente a presença e a influência. Então, ou seja, ela ampliou o seu peso na balança comercial. Então, as pessoas hoje são muito dependentes da China, não acham que se abrir a boca sobre qualquer crítica em relação à China, a China pode simplesmente parar de comprar e aí o Brasil quebraria, né? Como se a China pudesse se dar ao luxo de não comprar alimentos do Brasil. Segunda questão importante, a China tem feito aquisições importantes na área mineral e portuária, de geração de energia. Então, hoje, ou seja, a China tem uma presença forte hoje nas usinas hidrelétricas, nas linhas de transmissão, Brasil. no Brasil. A China tem, fala-se muito do 5G, mas a penetração da China é muito mais ampla e difusa. Então, por exemplo, e quando eu falo China, eu estou falando de estatais, eu não estou falando só de capital privado, são empresas estatais que estão entrando e comprando pesado. Em Minas Gerais, por exemplo, os chineses compraram a importante participação na produção de nióbio brasileiro, então, ou seja, eles são donos da nióbio, um metal raro que é usado para a produção de várias materiais de alta tecnologia. O Brasil tem as maiores reservas do mundo e a China é dona de quase, ao comprar parte importante, quase metade dessas reservas, ela se torna dona da metade das reservas do planeta. A China comprou essas reservas, é um mineral estratégico, tá? Muito estratégico. China comprou isso, China entrou no Brasil dessa forma, mas o que é mais impressionante, a China está comprando consciência, né? É impressionante como hoje muitos centros de pesquisa no Brasil, muitos pesquisadores hoje não se disfarçam na sua defesa cega, apaixonada e unilateral dos interesses chineses. É um Eles negócio estão financiando, como nos Estados Unidos, as universidades também? Olha, tem doado muita coisa para universidades. Eu fiz um paper no final do ano passado, está público no site do SFS, chama-se A Conquista Esplêndida. Eu conto como a China entrou no Brasil silenciosamente e conquistou espaços. Então, por exemplo, a China tem hoje, ela doou o supercomputador do INPA, onde está armazenada toda a informação de conhecimento e pesquisa da Amazônia, o cloud e o supercomputador foi doado pela China. Então, a China processa a informação científica da Amazônia. A Universidade Federal do Pernambuco, os computadores doados pela China. Grandes universidades brasileiras hoje estão recebendo o Instituto Confúcio para estar ali dentro, ensinando chinês, etc. e tal. Mas o que eu estou dizendo é dessa figura não muito conhecida no Brasil, que são os think tanks. Ou seja, hoje eu fico olhando os think tanks brasileiros, assim, eu sei como se sentem constrangidos pela bajulação da China. Mas o que? Querem que eles sejam americanófilos? Não, mas é bajulação. Né? Ou seja, são totalmente acríticos. E aí você vai ver quem patrocina os eventos, a lista são só empresas chinesas. Então, ou seja, a China está botando dinheiro nessas organizações. Isso é ruim, porque você vai ler o artigo do jornal, está lá, é pesquisador de tal lugar, mas é uma forma de penetração. Então, isso o governo brasileiro não tem controle. Os Estados Unidos acordaram para isso agora, o Departamento de Educação está pedindo relatórios para as universidades de entrada de dinheiro estrangeiro. Investigação do FBI. Então, esse é o grande assunto. O FBI investigou alguns professores que passavam informação. Exato, e está encontrando entrada de dinheiro enorme nas instituições de educação, porque essa é uma forma de conquista. Porque o jornal, é pesquisador, é o artigo do fulano da fundação tal, da Universidade Y, do Centro de Pesquisa Z e tal, e é tudo propaganda. Né? Eu te agradeço muito, Leonardo, a conversa com você foi super interessante, como sempre. Muito obrigada.